Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao professor Vanderlei Banhato por me dar a honra de iniciar essa sessão com uma homenagem justa ao professor Milton Ferreira de Souza. Nós mudamos o nome do nosso grupo de ótica, do IFISC, para Grupo de Ótica Professor Milton Ferreira de Souza, e é uma homenagem que a gente dá no ano que ele vai parar de ir no laboratório, mas tem certeza que vai continuar com uma atividade intensa, que sempre foi uma marca registrada do professor Milton, não é isso? Eu queria contar um pouco da minha convivência com o professor Milton. Na realidade, eu conheci o professor Milton quando eu era molequinho, com 12, 13 anos. O professor Milton e o meu pai, o Miguel, eram professores na Universidade Federal do Ceará, na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Ceará. E, naquela época, ele era o Miltoff, e meu pai era o Migueloff, que era o nome em alusão aos camaradas do leste europeu, né? E o Miltoff e o Migueloff entraram nas confusões pré-golpe militar e, no golpe, eles foram afastados da Universidade Federal. E é interessante que eu sempre falava para o meu pai que ele tinha sido afastado da universidade pelo AI-5, e ele sempre me corrigia. Não foi o AI-5, foi o AI-1. Foi o primeiro, já limparam. Então, limparam os dois, se refugiaram numa fazenda que a gente tem ainda lá em Fortaleza, e acabaram sofrendo em todo esse processo aí do golpe militar. Para eles sobreviverem, os dois montaram depois do golpe, né? Depois do golpe, para eles sobreviverem, que eles não tinham mais fonte de renda, eles montaram um colégio. Quer dizer, na verdade, foi um cursinho, foi o primeiro cursinho da cidade de Fortaleza. Era o curso e colégio Castelo Branco. E foi onde eu também tive a oportunidade de estudar. E naquela época já foi muito interessante que o Milton, com os contatos dele, o professor Milton, né, com os contatos dele, conseguiu um laboratório eu não sei como ele fez isso, mas um laboratório da Labeled para esse colégio. E para eu, que estava estudando lá no colegial, era um sonho, né, que você entrava naquele laboratório que tinha todas as práticas, né, que hoje são as coisas que tem na universidade da Label, né? Então, passava as tardes lá mexendo naquele laboratório, que foi uma conquista. Eu nem sei como é que ele conseguiu, numa escola pública, conseguir uma doação daquela, que eu imagino que tenha sido do governo da Alemanha. Depois, o professor Milton se afastou de Fortaleza. Acho que ele viu que lá limitava demais ele, e veio para São Carlos. E eu perdi um pouco um contato com ele, porque era uma distância. Naquela época não tinha internet, nem telefone. Imagina num fim de mundo como era São Carlos, né? Então, não tinha nem correspondência chegava aqui, né? Mas, em 72, eu tinha entrado na universidade, lá em Brasília, na UNB, e o professor Milton foi participar de um evento lá de Estado Sólido, conferência de Estado Sólido, e lá em Brasília. E aí eu estava conversando com ele, e o professor Milton falou: larga isso aqui, cara, isso aqui não vai virar nada, vamos lá para São Carlos. Aquele estilão dele, né? E aí, no dia seguinte, como eu
eu acreditava muito no professor. No dia seguinte, fiz minhas malinhas e vim parar em São Carlos, né? Onde o vento faz a curva, né? Como os estudantes falavam, né? E aí aí foi uma sequência de prazeres na minha vida, conviver com o professor Milton, que aqui já era o Milton, né? Como era conhecido, de Miltoff virou Milton. E eu só tenho a agradecer a maneira como ele trata os estudantes, em especial me tratou, e a maneira do professor Milton orientar, tratar as pessoas é muito interessante, que ele para quem conhece, ele sabe, é uma figura extremamente crítica, e eu entendia, quer dizer, ele pegava, às vezes ele pegava um trabalho, você fazia um trabalho várias horas, né? Aí escrevia o trabalho, mostrava para ele, e aí ele começava a folhear, e aí cada folha que ele passava, a gente falava, porra, ele está gostando, né? Aí, de repente, ele fechava assim, aí falava, que merda, meu filho! Mas essas afirmações dele, quem conhece o professor, você sabe que é porque ele acha que, no fundo, ele acha que você podia fazer melhor e te instiga a fazer melhor, que é o estilão dele. Certo? Então, foi uma época muito interessante na minha vida, nessa época. Então, eu queria, em nome do grupo, eu queria agradecer a participação intensa que o professor Milton teve no nosso grupo, desde o grupo do Milton, né, que era o grupo de cristais iônicos, e aí, a partir do grupo de cristais iônicos, nasceram vários grupos, entre eles o grupo de ótica, que tinha o grupo de crescimento de cristais, de fotônica, né, e entre eles era o grupo de ótica. Então, o grupo de ótica agradece, certo, pelo trabalho intenso que ele fez para dentro do grupo. Como professor do Departamento de Física e Ciências Materiais, eu quero agradecer ele pelo dinamismo e seriedade que ele sempre impôs ao nosso departamento. Como professor do IFISC, eu quero agradecer ele pela mudança de padrões que ele trouxe para o nosso instituto quando ele foi diretor, como professor, e especialmente quando ele foi diretor, que o nosso instituto mudou os padrões. Certo? E, como empresário, certo, eu só tenho a agradecer ele, certo, pelo pioneirismo nas empresas de alta tecnologia de São Carlos e pela criação da Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, isso em 86, por aí. Tá certo? E como são carlense, que eu já me considero, né, as contribuições fortes que o professor Milton fez aqui para a cidade, como o CDCC, ou a própria Universidade Federal de São Carlos, o Departamento de Ciência de Materiais, o DEMA, certo? E entre outras grandes contribuições que o professor Milton trouxe para São Carlos. E como brasileiro, pela postura dele, a integridade da pessoa, eu só tenho a agradecer. Obrigado, professor Milton. Certo? Se você quiser falar umas palavras. Isso.
Bom, deixa eu começar aqui. Eu não vim para São Carlos por causa bom, eu vim por causa de vários fatores, que a gente não conseguia trabalhar naquela época, era muito ruim ainda o país. Outra coisa que eu queria é o seguinte, se as pessoas quiserem fazer pergunta, eu gosto de pergunta. Pode fazer o que você quiser. Eu vou responder. Todas elas. Eu já fui até acusado de comunista. Nunca fui comunista, mas fui acusado bastante vezes. Bom, então aqui, eu vou ler aqui o que eu preparei para que eu sinto-me honrado em receber aos 83 anos esta homenagem do Grupo de Ótica do Instituto de Física da USP, São Carlos, na 67ª reunião anual da SBPC. Aproveito para parabenizar os dirigentes da UFSCar pela realização desse importante evento nacional em seu campus da USP, de São Carlos. Nominar o Grupo de Ótica do IFISC com o meu nome, que é o que eles fizeram, é um acontecimento que nunca imaginei. Apenas fiz no IFISC e no Grupo de Ótica o que considerava correto e promissor para o avanço da ciência e para o bem da sociedade. Sempre acreditei no potencial dos grupos de pesquisa que liderei no IFISC. Cada objetivo atingido, por mais árduo que tenha sido, sempre me foram gratificantes. Contudo, toda a minha dedicação ao IFISC não teria sido revertida em contribuições relevantes se alunos brilhantes não estivessem presentes nas salas de aula e laboratórios. O Grupo de Ótica tornou-se referência internacional graças a esses alunos altamente arrojados que foram se agrupando em torno de um mesmo ideal, dedicando suas vidas ao desenvolvimento e aplicação do conhecimento. Hoje, esses ex-alunos são cientistas renomados internacionalmente e têm contribuído de forma séria para o desenvolvimento do conhecimento, conduzindo pesquisas básicas do mais alto nível e também tecnologias de grande impacto para a sociedade em geral. Destaco aqui a área de medicina e odontologia como áreas diretamente beneficiadas pelas tecnologias desenvolvidas no Grupo de Ótica. O ciclo virtuoso precisa continuar. Portanto, tomo a liberdade de recomendar aos atuais dirigentes do Grupo de Ótica que garimpem bons alunos. É preciso começar com o garoto quando ele é pequeno, tá certo? Arranja isso. Uma forma de garimpar é se aproximar de alunos do segundo grau através de projetos que os aproximem da ciência prematuramente. Quero agradecer explicitamente a algumas pessoas do Grupo de Ótica com as quais tive contato mais próximo nos últimos anos. Obrigado ao Vanderlei Banhato pelo carinho e atenção que sempre me dispensou. Em 93, desliguei-me das 3 empresas que havia criado. Opto, Engesser e Ciaula. Essas empresas estão vivas até hoje. E fomos, minha família e eu, passar um período no exterior. Nesta época, o Banhato disse-me, quando você voltar ao Brasil, quero que volte ao Grupo de Ótica como professor visitante. Tem uma memória razoável, né? Lembrar de tudo isso. Veja bem, eu já estava aposentado da USP, tinha finalizado todos os vínculos com as empresas e recebi este honroso convite do Vanderlei. Quando retornei ao final de 94, ele me ofereceu infraestrutura para retomar minhas pesquisas e passei a fazer novamente parte do Grupo de Ótica do IFISC como professor visitante. Eu havia deixado o grupo em 83 devido à minha aposentadoria da USP, para dedicar-me integralmente à criação do Parque de Alta Tecnologia de São Carlos. Agora, em 2015, decidi me aposentar de verdade.
Estamos em 2015. E já não tenho atividade no grupo de ótica. Obrigado, Vanderlei. Esses últimos 21 anos foram muito produtivos e maravilhosos. Obrigado ao Jarbas Caiado de Castro, cujo pai eu conheci. Era uma pessoa rica e comunista. O Miguel. Essas contradições do Brasil, né? Mas é assim mesmo, né, com as contradições levam para frente. Obrigado ao Jarbas por ter sido meu parceiro na criação da optoeletrônica, na década de 80. Foram tempos difíceis, entretanto, tenho certeza, abriu caminho para muitas outras iniciativas nessa difícil tarefa de criar empresas de alta tecnologia no país ainda em desenvolvimento. Tenho certeza também que sua criação contribuiu para o estabelecimento do processo de transferência de tecnologia, permitindo, assim, que as tecnologias desenvolvidas nas universidades proporcionem bem-estar à sociedade em geral. Opa, é grande esse negócio aqui. Foi a Dulcina que preparou isso. Obrigado à querida Isabel, secretária do Grupo de Ótica. Obrigado pela competência no exercício de sua função e pelos lembretes constantes dos prazos a serem cumpridos, seja com agências de fomento ou mesmo com Infis. Nessa época, a secretária era importante a beça, mais acredito do que hoje, porque tudo girava em torno dela. Quero agradecer também às meninas da biblioteca. Lena, Cristina, Natalina e Mara sempre foram muito atenciosas e competentes. Finalizo agradecendo ao Grupo de Ótica do IFISC a homenagem recebida. Estou profundamente sensibilizada. Pronto, isso é o que eu tinha para falar. Tá certo. Bom, se alguém quiser me fazer qualquer pergunta, pode fazer. Aqui, agora, ou depois, eu que não estiver sentado. Eu não tenho medo de nenhuma pergunta. Não tenho rabo entre as presas, tá certo? Com nada. Então, se alguma coisa eu fiz errada, eu fiz porque não sabia fazer certo. Ou nunca eu fiz nada de má intenção contra qualquer pessoa. Muito obrigado. Obrigado, professor. A gente fez uma placa para o senhor lembrar desse momento e dessa homenagem. Eu gostaria de entregar para o senhor. Uma placa comemorativa. Não tanto. O Vanderlei não liberou a verba, então não deu para fazer de ouro. Então, deixa eu tirar daqui que fica mais fácil. Mas daí não dá para ver entregando para o professor. Pega aí, professor. Só pra... Então, na placa, os dizeres são... É difícil ler aqui. Deixa eu pôr meu óculos aqui, desculpe, pessoal. Não tem um plástico antirrefletor ainda, né? Que veio aqui em São Carlos se oferecer para a gente ter recursos da CAPES. Eu nunca fui atrás da CAPES. Isso é uma coisa importante, né? Porque criou um ambiente bem sadio para a gente aqui. Ao professor Milton Ferreira de Souza, essa é a homenagem que os professores e colaboradores do Grupo de Ótica fazem ao nosso mestre por seu entusiasmo pela ciência, tecnologia e inovação, que contagiou todos nós à sua volta. Seu idealismo e dedicação à física brasileira, além de tantas outras qualidades bem conhecidas de todos nós. Muito obrigado, Milton. São Carlos, 14 de julho de 2015, Grupo de Ótica, professor Milton Ferreira de Souza. Eu me aposentei, como eu disse aqui, mas em casa eu tenho um laboratório. Tem um quarto grande, que
que é um laboratório, está cheio de equipamento, fui comprando, e agora nós estamos fazendo um projeto que eu acho que vai estar no fim, realmente, que vai permitir você eliminar o problema de habitação no Brasil. Quer dizer, fazer casa baratíssimo, tá certo? Uma das coisas que o Brasil tem muito, o Brasil é um exportador de fertilizantes. Quem é que faz isso? A Companhia Vale do Rio Doce. O que é que ela faz? Ela pega o mineral, que é o fosfato de cálcio, que é insolúvel, então ele não serve como adubo. E aí ataca o fosfato de cálcio com ácido sulfúrico. Aí dá sulfato de cálcio e ácido fosfórico. O sulfato de cálcio é o que é gesso. O gesso é sulfato de cálcio. Então, o Brasil tem esses resíduos, são amontoados. Tem montões disso pelo Brasil afora, perto das minas de fosfato, né? Então, é preciso ter um uso decente para isso. Por outro lado, é indecente você deixar as pessoas morarem nas favelas. Escolas caindo aos pedaços, tá certo? Então, nós estamos agora... Esse sulfato de cálcio é uma coisa que se chama gesso. Gesso é sulfato de cálcio dihidratado, SO4, Ca, duas águas. E aí, então, nós estamos fazendo, agora desenvolvendo na minha casa, que não é bem dentro da casa, a Luciana não me deixaria, ela me jogou num quartinho que tem no fundo, né? E aí eu trabalho lá. Eu tenho um monte de coisa que eu fui comprando sozinho, sem dinheiro do CNPq, nem da FAPESP. E aí, mas eu me divirto. Às vezes eu fico o dia inteiro lá dentro, tá certo? E nós estamos chegando perto da solução. Vai ser uma coisa interessante. Muito obrigado. O professor Nelson queria fazer algum comentário, uma pergunta para o senhor. Não, eu não quero fazer pergunta, não, porque eu não quero ouvir a resposta. Mas eu queria só de público aqui fazer um agradecimento ao professor Milton, enorme, porque eu vim para São Carlos por causa de você sabe disso. Né? Não conhecia São Carlos, né? E estava em Brasília, né? Tinha sido demitido pelo capitão de Mar e Guerra. E eu e Adalberto Fázio, Gil Farias, Arthur Chaves, viemos aqui num séquito procurar um doutorado, né? E aí passamos na USP, passamos na Unicamp, e chegamos aqui e o Milton nos recebeu muito bem, eu, o Gil Farias, que está lá no Ceará atualmente, e o Milton, e eu disse, professor, está difícil, porque tem um filho de poucos meses, e demitir a gente assim rapidamente, sem avisar. E não, venha para cá, eu complemento a sua bolsa. Você tem uma bolsa da capa, eu dou outra. Tá bom, então ele arranjou outra bolsa, né? E eu vim aqui para São Carlos. E fiquei hospedado aqui na pensão, na República do Jarbas. Adorei, né? E sobrevivi a ela. E aí começamos os trabalhos lá no IFISC, né? Aliás, eu acho que eu sou o segundo ou terceiro estudante regularmente matriculado pela CAPES, né? como no programa que estava se reiniciando sob a coordenação do professor Silvio Goulart e a liderança do Milton, né? E aí eu vim para cá e, por conta dessa outra bolsa, eu virei docente voluntário da USP, né? Está no Lattes. Né? Durante um ano eu fui docente voluntário. Aí apareceu uma vaga aqui, na Federal. Mas era uma vaga só e só tinha eu e o Gil concorrendo. Aí o Milton deu a sua decisão salomônica. Foi para o chefe do departamento e disse, rapaz, que história é essa de escolher um? Não tem como discernir. Divide esses dois tempos parciais. Né? Então, eu fiquei com tempo parcial e uma bolsa até que passamos para tempo integral. E, então, o Jarbas e o professor Milton foram realmente as primeiras pessoas que me acolheram aqui muito bem. Né? Almocei vários sábados na casa do professor Milton e participei sempre do entusiasmo dele. Né? Infelizmente, a minha habilidade experimental continua sendo nenhuma, já naquela
época e eu preferi, então, trabalhar em teoria. Professor Milton, muito obrigado, em meu nome.